O que há de verdade no papo de que Mauro Icardi pode virar reforço do Flamengo para 2025? Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece o tema e repercute as classificações de Vasco e Corinthians de forma dramática para as semifinais da Copa do Brasil. Falo também sobre Rian Francisco, o grande artilheiro da base do São Paulo, já tem planos para ser utilizado no time principal. Em relação ao Palmeiras, a promessa do maior investimento da história do clube em reforços para o próximo ano. Te atualizo ainda sobre Cruzeiro, Atlético Mineiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito. Já falo como é que você faz para ter direito a esse bônus. Antes quero mostrar partidas dessa quinta e sexta. Nessa noite teremos as últimas duas vagas de Copa do Brasil na semifinal decididas. Flamengo e Bahia, acho que dá Flamengo. Atlético Mineiro e São Paulo, acho que dá empate. Na sexta-feira tem Série B do Campeonato Brasileiro com o Novo Horizontino e Botafogo. Para mim o Novo Horizontino é favorito. Para você fazer sua fezinha na Aposta Ganha super simples, link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro, depositou 100% dessa grana, volta em bônus e com uma grande vantagem, não há rollover. Você depositou, ganhou bônus, utilizou essa grana e ganhou a aposta, já pode sacar e utilizar o dinheiro como bem entender. Beleza? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos, que precisou antecipar 18 milhões de reais em receitas futuras com vendas de atletas para equacionar os problemas financeiros. Santos que não conseguiu fazer o pagamento dos salários na última sexta-feira, Marcelo Teixeira se viu obrigado a antecipar essa grana para evitar um caos maior. É a segunda vez que o presidente do Santos recorre a esse expediente. Em julho, ele já havia antecipado 20 milhões de reais. Já o zagueiro Marlon, ex-fluminense, que foi cotado para jogar no Vasco, já tem novo clube. Ele acertou na quinta-feira, ou melhor, na quarta-feira, com o Los Angeles FC dos Estados Unidos. Jogador que depois de deixar o Fluminense chegou a se acertar com o Al-Ain, mas foi reprovado nos exames médicos. Quero falar que o Internacional venceu o Fortaleza por 2-1 em jogo da noite dessa quarta pelo Campeonato Brasileiro. Jogo super importante, porque permite que o Inter continue sonhando com o vaga em Libertadores e impede que o Lion assuma a ponta do Campeonato Brasileiro. Muita reclamação de jogadores e dirigentes do Fortaleza. O Marinho saiu do campo afirmando o seguinte, abre aspas, time do Nordeste não pode brigar porque o sistema é F3 pontinhos. Última notícia do Giro de Notícias, Júnior Santos começou a fazer trabalhos de transição após uma fratura na tíbia. O atacante do Botafogo deve estar totalmente liberado pelo departamento médico a partir do próximo domingo. Hora de falar sobre o Palmeiras, informação importante. Se reeleita, Leila Pereira pretende fazer o maior investimento da história do clube com reforços para janeiro de 2025. A estimativa é de um investimento superior a 200 milhões de reais. Alguns motivos justificam essa grana alta. O primeiro deles, o Super Mundial de Clubes marcado para julho. O Palmeiras quer fazer bonito nessa competição. Depois, o Palmeiras se sente confortável para gastar mais por conta das receitas que tem entrado. Palmeiras fecha os primeiros 7 meses do ano com mais de 750 milhões de reais de receita. A estimativa é de que o Palmeiras, pela primeira vez em sua história, arrecade mais de 1 bilhão de reais ao longo de uma temporada. Esse número vai ser fechado com o fim desse ano. Verdão, que já investiu 193 milhões de reais com reforços nessa temporada, ultrapassará os 200 milhões de reais e a prioridade é encontrar um camisa 9. Desde que o Endrick saiu, não foi reposta essa vaga. Os outros reforços não tiveram suas posições divulgadas. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer quais são as prioridades do elenco do Palmeiras para o próximo ano. Só para complementar, é importante contar que o Palmeiras Sub-20 venceu o Atlético Paranaense por 3-1 nessa quarta-feira, garantindo pela terceira vez consecutiva sua vaga na final do Campeonato Brasileiro da categoria. Hora de falar sobre o São Paulo, quero responder sobre Rian Francisco.
o maior artilheiro da base do São Paulo nas últimas temporadas. Menino de só 17 anos de idade, que já soma 25 gols em 38 partidas, mesmo jogando no sub-20. Bem mais novo do que os demais, mas com números bastante impressionantes. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Douglas Schwartzman, que é o diretor das categorias de base do São Paulo, para perguntar sobre o planejamento do time principal em relação ao Rian Francisco, atleta que recentemente treinou com os jogadores de cima e deixou excelente impressão. A ideia é que o Rian Francisco participe da Copa São Paulo de Juniores em janeiro do ano que vem e depois fique em definitivo no time principal, podendo ganhar alguns minutos durante o Campeonato Paulista. É, na avaliação dos dirigentes do São Paulo, a competição mais apropriada para que atletas que vêm da base ganhem minutos. Então o Rian Francisco deve seguir esse planejamento. Menino que teve no ano passado a assinatura do seu primeiro contrato profissional, o vínculo só termina em janeiro de 2026, é possível inclusive que exista uma renovação em breve. Só para completar, se você conhece pouco sobre o Rian Francisco, vale a lembrança de que no ano passado o cara teve mais de 1 gol por partida. Jogando no Sub-17, mesmo com 16 anos, ele fez 42 gols em 34 jogos. São Paulo que concentra todas as suas forças para a partida dessa noite contra o Atlético Mineiro. A vaga garante R$9.450.000 aos tricolores. É hora de falar sobre o rival do São Paulo, o Clube Atlético Mineiro, que tem planos audaciosos para a vaga na semifinal da Copa do Brasil. Atlético que estima ser capaz de embolsar mais ou menos 12 milhões e meio de reais se passar pelo São Paulo. E para isso, basta não perder para o tricolor depois da vitória por 1-0 no Morumbi. São 9.450.000 pagos pela CBF. O Atlético estima ser capaz de embolsar mais 3 milhões de reais com bilheteria no jogo da Arena MRV na semifinal. E esses 12 milhões e meio de reais ajudariam demais, até porque eles equivalem a 20 dias da folha salarial atleticana, são responsáveis pela quitação de 1 ano do salário do Gustavo Scarpa, só para citar um jogador importante com salário alto, e equivalem também a 2 anos inteiros de participação com direitos de transmissão no Campeonato Mineiro, torneio que é bastante deficitário. Atlético que não perde como mandante na Copa do Brasil há 15 jogos. A última derrota aconteceu em 2018, quando o Galo perdeu por 2-1 pro Figueirense na oportunidade. O resultado levou a decisão para pênaltis e o Galo venceu. Se o São Paulo venceu o Atlético Mineiro por 2-1, decisão também vai para pênaltis. E eu gostaria de saber o seu palpite para o jogo dessa noite, da São Paulo, da Galo. Já uso o espaço para comentário e avalia, beleza? Hora de falar sobre o Cruzeiro. Quero trazer atualizações sobre os 3 atletas inscritos na próxima fase de Sul-Americana. O Cruzeiro terá o Libertad pela frente nos duelos de mata-mata. O Cruzeiro poderia inscrever 3 jogadores e os escolhidos foram Fabrício Peralta, Jonathan Jesus e o Everton, zagueiro de 21 anos. Os 2 primeiros já eram líquido e certo, foram contratados recentemente e não puderam ser inscritos nas oitavas de final por conta das restrições em relação ao número de atletas. A grande dúvida é quem seria o terceiro escolhido. E o técnico Fernando Seabra optou pelo zagueiro de 21 anos de idade, formado na base do Cruzeiro e que tem apenas um único jogo na atual temporada. O Everton esteve durante o Campeonato Mineiro emprestado ao Atlético, mas só jogou 19 minutos contra o Uberlândia, partida no dia 9 de março. O fato dele atuar como zagueiro e lateral direito deve ter pesado na escolha, e aí eu queria contar um bastidor. A opção pelos 3 atletas inscritos foi única e exclusiva do técnico Fernando Seabra. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Alexandre Matos e ele afirmou que não houve interferência alguma do departamento de futebol, da diretoria ou do dono do clube, o Pedrinho BH. A escolha foi única e exclusiva do técnico Fernando Seabra. Queria saber o que você pensa sobre o Everton inscrito entre os atletas para a Sul-Americana. Cruzeiro que enfrenta o São Paulo no fim de semana, possivelmente tricolor com time reserva, e depois já abre os confrontos de Sul-Americana contra o Libertad. Preciso falar agora sobre Verratti, centroavante argentino e dono de um dos melhores custos-benefícios do futebol brasileiro. Se você duvida, espere e verás. Primeiro quero contar que o atleta ganha R$400 mil por mês, muito menos do que vários reservas. O Pedro Raul, por exemplo, no Corinthians ganha 700 mil mensais. Nem estou falando do Memphis Depay, que ganha 2.900.000, do Yuri Alberto, que ganha 1.600.000, não, o Yuri Alberto é 1.700.000, do Gabigol, que ganha 1.600.000, enfim, são muitos, mas muitos centroavantes que ganham bastante mais do que o atacante argentino.
Além de ter um salário, entre aspas, baixo, o Verratti entrega demais. Na derrota por 2-1 para o Atlético Paranaense, na noite dessa quarta-feira, foi do Verratti o gol que levou a decisão para pênaltis. O Furacão vencia por 2-0, resultado que colocava o Atlético nas semifinais da Copa do Brasil. Detalhe, o Ryan havia sido expulso, o Vasco tinha um jogador a menos. Até que o Piton cruzou da esquerda, o Verratti cabeceou e garantiu o gol que levou a decisão para pênaltis. Nas penalidades, mais uma vez o Verratti apareceu para bater o último pênalti e assegurar a classificação do Vasco. Cruz Maltino, que não chegava às semifinais da Copa do Brasil desde 2011, na oportunidade, inclusive, se sagrou campeão. E para os mais supersticiosos, vale a lembrança de que naquele ano o Vasco também eliminou o Atlético Paranaense nas quartas de final. Destaque também para Léo Jardim, que acabou defendendo demais, especialmente no segundo tempo, com o Vasco com um jogador a menos. Ele ainda fez a defesa do pênalti que colocou o Vasco na próxima fase. Vasco que assegura 9.450.000 e dá mais um respiro numa temporada marcada por muitos problemas desde a saída da 777. Quero falar agora sobre o Corinthians com uma quarta-feira perfeita. Dia de apresentação de Memphis Depay ao torcedor e de um resultado conquistado com dificuldade, mas com a cara do Corinthians. O Timão está nas semifinais da Copa do Brasil depois de fazer 3-1 no Juventude. O gol da classificação se deu já nos acréscimos. E ninguém faz mais gols nos acréscimos no futebol brasileiro do que o Timão. Esse foi o 11º gol depois do minuto 90 do Corinthians na atual temporada. 11 gols marcados nos acréscimos do segundo tempo. E o autor, o herói da noite, acabou sendo o André Ramalho, que ainda não havia balançado as redes. O Corinthians abriu o placar relativamente cedo com o Romero, tomou o gol do empate, gol muito cornetado, criticado por conta de 2 faltas de um jogador do Juventude, primeiro no Fagner, depois no Hugo. Ainda assim, no segundo tempo, o Corinthians teve forças para, com um gol contra e depois com esse gol do André Ramalho já nos acréscimos, assegurar a classificação por 3-1, placar agregado de 4-3 para o Corinthians. No jogo da ida em Caxias do Sul, o Corinthians havia perdido por 2-1. Na ida, assim como na volta, também teve gol nos acréscimos. Na oportunidade foi o Gustavo Henrique quem fez o gol do 2-1. Terceira semifinal do Corinthians de forma consecutiva na Copa do Brasil. Importante contar ainda que o Corinthians assegura 9.450.000 reais da classificação. Você pode colocar pelo menos mais 2 milhões de reais de receita líquida com o jogo de semifinal. Toda a grana certamente ajuda no fluxo de caixa e eventualmente no pagamento de Memphis Depay, que foi apresentado ao torcedor com enorme festa. Atacante holandês super empolgado com a chegada ao Brasil. Ele vai ser apresentado de forma oficial nessa quinta-feira em coletiva de imprensa, mas os torcedores que foram à Neoquímica Arena tiveram a oportunidade de acompanhá-lo de perto. Várias reações do Memphis Depay durante o jogo, torcendo, alucinado, comemorando e festejando a classificação do Corinthians. Memphis que vai vestir a camisa 94, isso já foi anunciado ao longo da quarta-feira. Só para completar, um último destaque: desempenho do Corinthians como mandante na Copa do Brasil tem sido muito forte. Nas últimas 3 edições, em 12 jogos, 10 vitórias e 2 empates. Pergunta que eu quero deixar é: Corinthians tem chance de ser campeão? O adversário alvinegro na semifinal sai do confronto entre Flamengo e Bahia. Bora fechar o vídeo para falar sobre o rubro-negro. O Flamengo pretende contratar um centroavante de peso para o próximo ano, até porque não terá Pedro, pelo menos até o mês de agosto, e Gabigol está de saída do clube. O vínculo se encerra em dezembro e não será renovado. Diante desse cenário, o pessoal do Fla Web, portal que acompanha o Flamengo, contou que Mauro Icardi interessa. Vocês lembram dele? Centroavante argentino, 31 anos de idade, atualmente no Galatasaray. Ganha 2,5 milhões de reais por mês e seria o grande trunfo do Flamengo para o Super Mundial de Clubes, a contratação de peso para a camisa 9. O Flamengo vai ter uma abertura bacana na janela na sua folha salarial com a saída do Gabigol, uma economia de pelo menos 1.600.000 por mês. Vale a lembrança de que se tivesse renovado com o Gabigol, o Flamengo passaria a gastar com o atleta, entre salários, direitos de imagem e luvas, cerca de 3 milhões de reais. E é com esse fôlego na folha que o Flamengo pode fazer um investimento pesado. A grande dificuldade, na minha opinião, em relação ao Mauro Icardi é convencer o Galatasaray a liberá-lo. Jogador que é peça fundamental na equipe turca. Na temporada passada, por exemplo, foram 46 jogos, 31 gols e 11 assistências, principal jogador
do time turco. Não acho que vai sair negócio, a menos que o Flamengo ofereça bastante dinheiro, e oferecer bastante dinheiro por um centroavante de 31 anos de idade talvez não seja um negócio tão inteligente. Icardi, que tem contrato no Galatasaray até junho de 2026, que virá um reforço de peso, isso certamente virá. Mas ainda há outro ponto importante que a gente precisa aguardar. As eleições para presidente, que acontecem em 9 de dezembro. O Icardi, de acordo com o pessoal do Flaweb, é um nome que interessa à atual administração do Rodolfo Landim, que terá Rodrigo Dunche como presidente em caso de vitória na eleição. A gente não tem a mínima ideia de quem vence a eleição, de quais seriam os planos de outros concorrentes. Então, se eu fosse torcedor rubro-negro, não me empolgaria muito com essa ideia de Mauro Icardi. Só para completar noticiários do Fla, notícias do Fla para essa noite, Gabigol será reserva. Tendência que Tite escale o Flamengo contra o Bahia, com Bruno Henrique e Luiz Araújo formando a dupla de ataque. Fabrício, Bruno e Gerson treinaram normalmente nessa quarta, depois de servirem a seleção. Já Pulgar e Varela nem apareceram no CT em recuperação depois da data FIFA, devem ficar à disposição para o confronto dessa noite. Se você acha que o Flamengo vence o Bahia, gosta de Mauro Icardi, use espaço para comentário e deixe todas as suas opiniões. Só não esquece também de deixar like, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo. A gente volta mais tarde. Tchau!